Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 9 de agosto de 2025, sábado, 13h28. Hoje eu vou ler para vocês em Amós 9, versículos 1 ao 3. O título é Visão da ruína do altar, promessa de restauração. 9:1 diz assim, de Amós, Vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel, estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos. Eles eu matarei à espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-eis e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Deus é Pai de amor. Por isso Ele permitiu o amargo, para curar a manha de querer morar na carne. Essa é uma palavra forte, é uma palavra que para muitos representa o inferno. Por isso ela vai direto para aqueles que são hoje potencialmente Judas. E Deus ama Judas. Ele quer dar uma chance para que ele se arrependa como Pedro. Por isso precisa pedir ajuda a Deus para que o Espírito Santo retire esse espírito demoníaco que entrou na mente de Judas. Eu vou convidar você agora que está ouvindo este áudio a entrar numa nave e subir a alturas em que a inteligência não alcança, para mostrar para você o que é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, Deus, como Pai de amor, quer dar o temor do Senhor para as pessoas. Alguns pela dor, outros por amor. O que vai diferenciar os dois é a humildade. É o coração criança em cabeça de adulto. Quando a pessoa reconhecer que é egoísta,
pois está manhoso e só sente a própria dor, e não sente a dor do próximo. Deus, como Pai, sente a dor de todos. Por isso, aqueles que estão sadios, como Pedro, que se arrependeu, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, Deus disse a ele: agora você é pastor de ovelhas. E a primeira função de Pedro qual seria? Resgatar aqueles que estão na iminência de ser Judas. Pagar para ver. Dobrar a aposta. Idolatrando a própria inteligência. Querendo achar que é maior que Deus. Só um momento, eu vou parar, depois eu continuo. Continuando a gravação, quando Deus levantou Pedro como pastor de ovelhas, o que diferenciou Pedro de Judas foi a humildade de reconhecer que a idolatria da inteligência é um egoísmo manhoso de achar que pode fabricar deuses ou negar a presença de Deus. Por isso fica escravo de Satanás. Essa palavra que Deus trouxe hoje tem muito a ver com o contexto atual do Brasil, principalmente no Supremo Tribunal Federal do Brasil. 11 ministros. Agora eu vou explicar com calma, por isso que eu te convidei a entrar numa nave chamada sabedoria, para você enxergar a inteligência de Satanás, que por não conseguir plagiar o amor de Deus, cria uma teia de aranha de populismo para controlar o povo como gado, fabricando heróis através de narrativas de uma mídia chamada Jezabel. Depois você pesquisa na Bíblia quem é Jezabel. É a serpente. Jezabel representa mentira. A pessoa é demônio que não tem princípios, por isso não tem peso de consciência. Mente até quando fala a verdade. Porque quando fala a verdade, na verdade, é encobrir a mentira da falsa sinceridade, por interesse de querer montar um harém para plagiar a unção de Deus, a criação de Deus, que é o amor de Pai. Por isso, quando eu falei sobre ministério do Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, agora eu vou levar para você nessa nave chamada fé. Quando Jesus criou o seu ministério, fez a ceia e chamou 12 apóstolos. E disse: um de vocês é Judas. Ele já sabia que iam ficar 11. Por isso a essência da democracia brasileira tem raízes na fé judaico-cristã. Por isso Estados Unidos foi gerado de uma semente de fé da unção de Israel. E o berço da democracia americana começou na cidade de Filadélfia, que representa a 6ª igreja de Apocalipse.
Por isso, Satanás quer combater a pregação do Evangelho de 12 apóstolos, tentando de todas as formas controlar o povo com mentiras, que é narrativas. Então ele cria cenários, pesca informações e monta mosaicos para enxertar na mente de um povo a informação. Adolescentes carentes, chamado povo brasileiro. E aí Deus levanta o Trump como missionário para resgatar o Brasil de uma ditadura de toga que foi plantada por inveja da unção do projeto Filadélfia. Por isso, antigamente, ninguém ouvia falar do Supremo. Mas por que, de repente, o Supremo ficou na mídia? Porque Satanás ficou com inveja da pregação em Foz do Iguaçu, 2 anos e meio. E aí Deus nos usando nos dons espirituais, fez o Brasil começar a ser evangélico e a Paulista começou a materializar uma voltagem de 2.000 volts. O Brasil começou a sentir algo diferente na alma. Satanás, com inveja, tentou barrar de todas as formas, porque o Brasil começou a virar evangélico. Primeira coisa que aconteceu, a Igreja Católica nomeou um Papa argentino, algo que nunca tinha acontecido, um Papa latino. Mesmo assim, não conseguiu barrar o projeto. Não conseguiu calar nossa voz. Então tinha que fabricar um herói. Por isso o Supremo. Por isso a Band News, que começou como braço da CBN, né? Que é a Globo. Só perguntar para o Quatro em Campo e para a Tatiana Vasconcelos e pesquisa se eles não estavam falando sobre geladeira na garagem de casa. E personagens da mídia falando mequetrefe. Aí você vai ver a influência do projeto Filadélfia. Eu estou só jogando alguns pontos para você pesquisar depois. Por isso o Barão está nos Estados Unidos como um braço, né? Um braço da Band News, que ele trabalhava na Gazeta do Ipiranga. E quando nós mudamos nessa casa por revelação de Deus, Satanás montou toda uma engenharia de bullying para calar nossa voz, usando principalmente a Band News e o Reinaldo Azevedo, para colocar vírgula no que nós pregamos e ostentar o bullying. Por isso, ostentava lambança, vergonha e inteligência de faculdade da terra que ostenta a letra por não ter conteúdo. E aí tinha que fazer o quê? Convidar o Gilmar Mendes, que é amigo do Reinaldo Azevedo, a fabricar o Xandão, que é mais um laranja de sistema. Por isso, quem fabrica drogas não é viciado em drogas, mas vicia as pessoas para controlar com vício. Então, tira a identidade da pessoa e manipula de fora para dentro. E fabricou o Xandão da vida. É mais uma vítima de um sistema chamado Satanás.
Por isso, Satanás é espírito. E ele está 24 horas procurando pessoas que deixam o portão de casa aberto. Portão de casa aberto é ódio na alma. São brechas. Quando você tem orgulho na inteligência, você não perdoa, porque você se acha que você é manhoso. E aí, ao invés de buscar ajuda a Deus para perdoar, você vai culpar o próximo pela tua dor. E aí se suicida que nem Judas. Porque põe todos os ovos na cesta da inteligência, que são informações sequestradas. Rouba diário das pessoas, grampeia pessoas e depois controla de fora para dentro, sustentando inteligência. Então pega informações e gera texto fora do contexto. É igual pega a Bíblia, um versículo da Bíblia e fala que sabe a Bíblia toda. É igual Reinaldo Azevedo. Como não conhece a Bíblia, tenta convencer neófitos. Neófitos são pessoas simples, que às vezes não pode estudar. Então ele ostenta uma cultura de faculdade da terra para montar um populismo de herói. Como não conseguiu calar a nossa voz, porque o povo começou a perceber o que é verdade e mentira, o que é sinceridade e hipocrisia, falou, bom, então vamos fabricar um herói chamado Supremo Tribunal Federal. Por isso que antigamente ninguém falava do Supremo, mas tinha que fabricar o Supremo para plagiar a inspiração do Projeto Filadélfia. E o que aconteceu? O PT fez pacto com o demônio, por isso está envolvido com o narcotráfico. São demônios. E a cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, foi invadida por pessoas viciadas em drogas. Por isso Deus nos levantou no Brasil, no coração da América Latina, na tríplice fronteira, como missionário do tempo, para resgatar a 100ª ovelha da terra. São as vítimas do demônio, da cúpula do inferno, que faz as pessoas ficarem viciadas no sexo, mas antes vicia nas drogas. É a serpente, Jardim do Éden. Por isso Deus permite os ataques para mostrar de onde está vindo e quem está envolvido, e quem tem brechas. Quando você busca Deus, Deus vai fazer você sentir a dor do próximo. E através disso você vai enxergar a alma da pessoa. A alma são sentimentos, são emoções. Então você vai saber onde está doendo. E aonde tem a dor de uma ferida mal curada, é um portão sem cadeado. Satanás vai querer entrar. Por isso, quando a pessoa tem brechas de mágoas, ressentimentos, ódios, rancores, traumas, preconceitos, é doença da alma, vai gerar doença do corpo. Mas primeiro começa na alma. Só que para curar doenças da alma tem que ser o Espírito Santo e não o Espírito que diz que é santo. E às vezes se esconde atrás da Bíblia. Pega texto da Bíblia e cria narrativas de manipulação. É só ver pessoas no próprio Congresso falando, no Supremo, no Poder, falando de Deus. Usa a Bíblia para se esconder atrás da Bíblia para dizer que é sincero. E, na verdade, ostenta a hipocrisia. Fala de Deus sem conhecer Deus. É demônio usando a pessoa. Por isso, o que Deus quer ensinar para esta nova geração é discernir espíritos. Isso não é com a cabeça, é com o coração, sentindo a presença de Deus. Aí Deus vai te dando uma amostra de quem Ele é. Você não vai ser enganado por falsos sentimentos de catarse de emoções reprimidas. Porque a voz de Deus é a paz do Senhor Jesus. É o colo da mãe que amamenta o bebê.
para que um dia seja mãe e pai também. Por isso, quando você enxerga a alma da pessoa, você vai saber se a pessoa está possessa ou não. Porque a grande arma de Satanás é manter feridas abertas de ódios mal curados para que o portão tenha uma chave com cópia. E aí ele se infiltra e entra na pessoa. E quando a pessoa está endemoniada, não adianta você conversar com o demônio. Porque o demônio não vai ouvir você. Vai fazer de conta que ouve, mas só vai querer roubar as suas informações. Tudo que você falar, ele vai usar contra você. É demônio. Ele não tem amor, tem inveja de você. Tem ódio de você. Então, quando entra o demônio numa pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é expulsar. Mas para expulsar, você tem que falar com Deus, tem que estar com uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Você não vai expulsar o demônio do adultério estando adúltero, você fica adúltero também. Você vai expulsar o demônio e ele corre atrás de você. Você vai ter medo da sombra, porque tem consciência de culpa. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus para estar na presença de Deus e ter a autoridade para expulsar demônios da mentira, vivendo uma vida de verdade. Quando sai o demônio de uma pessoa, a pessoa vai para o pó. E aí é hora de você levantar a pessoa e não pisar em cima, porque ela é vítima do demônio. O demônio quer que você enxergue ele, não a pessoa. Aí quando você fica com raiva da pessoa, o demônio sai dando risada e conseguiu o que queria. Plantou ódio entre você e a pessoa. Por isso toda a batalha é contra espíritos, não é contra pessoas. E com pessoas endemoniadas, você não conversa. Você expulsa o demônio, porque a pessoa não tem noção do que fala. Porque não tem peso de consciência, de culpa sobre a verdade. Fala mentira e dá risada, porque convence pessoas ingênuas. Ele tem prazer em mentir, enganar, adulterar, destruir famílias e casamentos. Esse é o demônio. Por isso, Deus permitiu todo esse ataque no Projeto Filadélfia para mostrar para você que está ouvindo esse áudio aonde Satanás está, o que ele está fazendo agora, não onde ele passou, e onde Deus está. Você vai ver agora demônios se manifestando, lembra que eu falei? No mundo inteiro. E quando eles se manifestam, quando cai no chão ou quando revela o que esconde, significa que está encurralado. Não tem mais para onde correr. Só que o último ataque de Satanás vai querer voar em cima de você. É igual um gato encurralado. Se você não estiver na presença de Deus, você vai fazer bezerro de ouro depois de 40 anos de deserto, e ao invés de entrar em Canaã, você vai achar que em Canaã tem gigantes que você não pode chegar, atravessar até lá. Aí você faz um bezerro de ouro e fica às margens de Canaã e não entra em Canaã. Por isso, é fundamental você buscar a voz de Deus direto, não se escorrendo em barrancos, não fabricando ídolos, não fabricando populismo, mas pedindo ajuda a Deus. Como uma criança perdida na terra, que precisa da ajuda do pai. Amanhã é dia dos pais. Que pega no colo e te ensine você a ouvi-lo sentindo o amor dele. Porque ninguém nasce sabendo,
E você tem esse direito de pedir para ouvir a voz de Deus. E ele é educado. Ele só vai falar se você pedir. Ele não é invasor de privacidade, não é um estuprador que nem Satanás, que se veste de santo para te enganar. Por isso ele entra numa pessoa que tem brecha e ostenta inteligência, ostenta um show de que ele é um santo. Você baixa a guarda, confia, aí vem o bote. Aí ele mostra a cara e te algema na desilusão. Coloca ódio no teu coração por você ter confiado em pessoa errada. Ele tira a tua autoestima. Depois dessa experiência, ou você vai ficar em depressão pro resto da vida, como uma criança manhosa que reclama de Deus, ou você vai pedir ajuda a Deus para entender por que você está sofrendo. E aí ele te mostra a causa. É que você precisa reconhecer que precisa conhecer a Deus e não ouvir falar. Por isso, o Supremo Tribunal Federal foi fabricado para plagiar a inspiração do projeto. Deus permitiu. E o PT que fez aliança com Satanás é 13. Por que 13? Para dizer que eram 12 apóstolos. Para dizer que tirou Judas e ficou 12. E na verdade, tirou Judas, ficou 11. Então Satanás tenta enxertar no Brasil um 13. Que é ser o plágio do Supremo Tribunal Federal americano, que veio da fé judaica, que veio da unção dos 12 apóstolos. Só que um era Judas, ficou 11. E quando Deus deu o projeto para nós, há quase 30 anos atrás, ele disse que a terceira etapa seria o avivamento na Paulista, no Brasil, e 12 músicas. 12 apóstolos. Porque eram 12. Saiu um, mas Deus repôs um. Continua 12. Mas tinha que tirar um, e não 13. Por isso, Satanás, ele mente nas entrelinhas, mas revela o que esconde. Que é a inveja da inteligência por não ter sabedoria. E o que sabedoria tem é empatia com o coração das pessoas por combater o populismo. E gera alegria da convivência. Porque não há egoísmo de interesse. Há apenas amor de querer o bem do próximo. Por isso Deus revela a hipocrisia através da própria pessoa. Ela vai revelando o que esconde. Por isso eu disse, ora pelo Reinaldo Azevedo, ora pelo Xandão, ora pelo Lula. Porque são pessoas endemoniadas, mas são vítimas de herança maldita. Quando esse demônio sair da pessoa, talvez ela se arrependa como Pedro, talvez se arrependa como Judas. Mas é o livre-arbítrio que Deus deu para a pessoa. Mas primeiro liberta a pessoa do demônio. Para quando ela tomar a decisão, seja uma decisão consciente e não manipulada. Por isso Deus está mostrando o que a pessoa esconde, o que a terra esconde, o que é Projeto Filadélfia, o que é voz de Deus e a voz de deuses. Está dando para entender? Agora, esse versículo que Deus trouxe, em Amós 9, do 1 ao 3, é uma espada, do jeito que Deus falou uns 2 anos atrás, quando me mandou abrir a garagem. E um dos dons que Deus me deu é a profecia.
Ele falou, não profetiza mais, porque agora eu vou cumprir profecia. E Deus tinha dito que ia morrer muita gente. E confirma na palavra aqui. Vai morrer muita gente que nem Judas. Só que você seguir em Amós 9 e ler do 4 ao 15, você vai ver a restauração para aqueles que se arrependem, que nem Pedro. Por isso estamos na iminência de um avivamento no Brasil, mas primeiro está ensinando o povo brasileiro a enxergar a alma das pessoas, para discernir o espírito que está na pessoa. Porque se a pessoa tem brecha, e você confia na pessoa, Satanás entra para te enganar, para roubar teus segredos. Então você tem que saber se a pessoa falando com você, se é demônio usando a pessoa. Quando você descobre que é o demônio, você bota a pessoa no gelo, né? Isola a pessoa e começa a orar, né? Só que aí o demônio sai e a pessoa volta a ser ela. Aí você baixa a guarda e vai querer achar que a pessoa já está convertida. Aí o demônio entra de novo e se aproveita. Você tem que enxergar não só o espírito que está na pessoa, mas as brechas que a pessoa tem. Se ela ainda tem rachaduras de mágoa e ódio, toma cuidado. Da mesma forma que Deus usa a pessoa, Satanás vai usar também. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes e Deus falou. Né? Ele ia negar, negou, se arrependeu. Logo em seguida, o que aconteceu com Pedro? Ele falou que Jesus era o herói. Aí o que Jesus fez? Expulsou o demônio de Pedro, porque ainda estava neófito. Neófito é um bebê na fé ainda, inocente, ingênuo, carente. Por isso, quando você encontrar o equilíbrio, que é a temperança, por isso pesquisa na Globo, na CBN, porque eles falavam pé na jaca e temperança, você vai encontrar maturidade de estar no meio de um casal brigando, com 6 anos de idade, pedindo ajuda a Deus, para ter paciência com os pais, para eles pararem de brigar e ajudar você a crescer. Por isso você, povo brasileiro, é uma criança de 6 anos, vendo o casal da terra brigando. Ore a Deus. Deus vai te ajudar para, através de você, evitar uma guerra interna no Brasil, para gerar o caos, para calar a nossa voz. Deu para entender o que Satanás quer? Incitar o Lula a dobrar a aposta para provocar o Trump a reagir. Quem vai sofrer é o povo. Então, onde é que Satanás está? Exatamente na carência do Lula, que depois de conversar com o BRICS, encheu ele de ufanismo de herói e quer cutucar a onça com vara curta, estando endemoniado. O que vai acontecer? O demônio vai manifestar. Por isso a palavra de Deus aqui. Deus vai cumprir profecia. Vai mostrar onde o demônio está. Que é a cúpula do inferno querendo a cúpula da terra. E onde é que está Deus? Uma família indefesa, embaixo das árvores, em Foz do Iguaçu, vendendo camiseta com defeito por R$1,99. Simples assim. Está dando para entender o que a Avenida Paulista lotada de estrangeiros para receber o sol da alegria do Pentecostes? Então tenta barrar. Você vai morrer afogado na frente de um rio Amazonas. O avivamento é de Deus, ninguém vai impedir. O projeto é de Deus e ninguém vai impedir. A nossa voz pertence a Deus, ninguém vai impedir. Eu não sou nada
nem quero ser, e se eu for, Deus me recolhe. E cala a minha voz. Não é Satanás. E a nossa função é apenas uma. Como eu falei da vez passada, entregar 10% de dízimo de gratidão à Igreja Filadélfia, que é você que está ouvindo. Você é a Igreja Filadélfia. Você tem 90% de fé e unção. Só falta 10% para você ligar esse celular online com Deus e receber direto do céu Pentecostes, dons espirituais, batismo do Espírito Santo, avivamento de alegria, sol para libertar o mundo em depressão. Está dando para acompanhar? Por isso, a pergunta que eu faço para você, de 0 a 100 anos. Você é viciado? Então eu vou repetir a pergunta para você. Você precisa de sexo todo dia? Você se masturba todo dia? Você precisa de ver site pornográfico todo dia? Então você está com brechas onde Satanás vai entrar. E quando ele pegar você, você vira outra pessoa. E aí você não ouve mais. Quando a pessoa está possessa, ela não ouve. Você fala com a pessoa não ouve. Porque ela está presa no autismo que Satanás coloca nela. Ela só ouve ela mesma. Não ouve mais ninguém. Então não adianta conversar com pessoas possessas. Você vai perder tempo. É isso que Satanás quer. Ele vai te provocar até você explodir. É o que o Lula está fazendo com o Trump. Só que o Trump é homem de Deus. Ele vai reprimir a aposta dobrada do Lula e mostrar para o povo que o Brasil hoje é uma ditadura de narcotráfico que controla política, religião, economia e mídia e até o plágio do Supremo, querendo dizer que eram 13 apóstolos. Tocou onde não devia. Agora a espada vem do céu, não da terra. Porque o povo vai enxergar exatamente o que o Supremo esconde. Patrocínio do inferno. Deu para entender? Demônio vai se manifestar no mundo inteiro. Você vai ver gente correndo de demônio e vai ver demônio com medo de gente. É simples assim. Por isso a batalha é totalmente contra espíritos. E se você tem medo do demônio, é porque você ainda não conhece a Deus. Então peça ajuda a Deus para conhecê-lo e ter o temor do Senhor por amor e não pela dor. Não dobre a aposta, não pague para ver. Não vale a pena. Economize 10 anos de sofrimento, porque foi o período que eu fiquei idolatrando pessoas. E peça ajuda a Deus para te achar na terra, para você ouvir a voz de Deus online. Mas oferte a Ele a tua consciência de que você é um zero à esquerda, um bebê sem noção, pedindo para Deus para ouvir a voz dele. Você tem esse direito. Escolha o céu. Não deixe Satanás entrar na tua mente, ficar com a cabeça inchada, e depois de você arrastar a tua família para um abismo, você descobriu que foi enganado. Por isso ainda há tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Supremo Tribunal Federal do Brasil. Quem sabe ainda há uma esperança de que haja um espasmo para mesmo que vocês estejam endemoniados, tem uma brecha de lucidez para ouvir a voz de Deus. Eu vou contar um testemunho que eu já contei aqui. Estava em Foz do Iguaçu, no último banco da igreja. Tinha um rapaz dirigindo o culto e tinha um rapaz no microfone pregando. Deus falou, levanta e manda sentar. Eu falei, Deus, se eu mandar ele sentar, isso daqui vai virar um rebuliço. Deus desceu fogo e eu não consegui falar em palavras, só falava em línguas. Levantei, fui na frente dele
Não conseguia falar para ele sentar, falava em línguas. E apontei o banco. Olhei nos olhos dele e ouvi a fúria do demônio, querendo me pegar e jogar na rua. De repente eu vi nos olhos dele, eu vi lágrimas. É como se o demônio saiu e voltou a ser ele. Baixou a cabeça, foi sentar. Agora, o rebuliço que aconteceu na igreja, um dia eu conto melhor. Fique em paz, em nome de Jesus.